Bem, ainda na ressaca das eleições e das urnas desse domingo, a pergunta que fica no ar é quem ganhou, quem perdeu, quem foi derrotado, quem saiu vitorioso. Esperava-se e havia previsões nesse sentido que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pudesse vencer no primeiro turno, sair vitorioso. Ele ganhou, teve quase 5 milhões de votos mais do que o candidato Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição. Mesmo assim, ele é um derrotado na eleição, porque Bolsonaro, que era uma carta conhecida, batalhada, já gasta pelos 4 anos de mandato, com a pandemia pelo meio, coronavírus, com diversos percalços, diversas falhas, diversos problemas surgidos e mal resolvidos em nível nacional e em nível internacional, ele se sai bem, surpreendentemente bem. Não só se sai bem, como o seu vice-general, Hamilton Mourão, se elege senador pelo Rio Grande do Sul. O seu ex-ministro da Saúde, o homem do desastre da pandemia, o general Eduardo Pazuello, se elege como o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. E outros nomes, a Damares Alves se elege senadora pelo Distrito Federal, e outros nomes vão surgindo. Bolsonaro praticamente não teve reveses nessa eleição entre os candidatos que ele apoiou e patrocinou. O próprio Tarcísio de Freitas, que em São Paulo vai para o segundo turno contra Fernando Haddad, como ele próprio, Bolsonaro, vai para o segundo turno contra Lula, foi uma vitória, porque ele iria para o segundo turno de qualquer forma, mas iria atrás do Haddad. E agora ele vai em condições vantajosas, ele está em primeiro lugar, venceu o Haddad. O que as urnas mostraram, e que eu entendo pelo que ouvi e vi nas ruas nesse dia de hoje, pela televisão, você viu muita coisa pela televisão, é que o conservadorismo não só encontrou em Bolsonaro a sua expressão 4 anos atrás, como reforçou ou balizou essa percepção, esse entendimento de Jair Bolsonaro como a sua figura política, o seu ente político e ideológico nessa eleição de 22. Esse conservadorismo que mistura um pouco de religião com um pouco de farda, com muita violência, com racismo, com desigualdade social, com ameaças à vida, com atentados contra direitos humanos e tudo isso. Essa percepção, esse entendimento da coisa é o que prevalece. Quando nós olhamos o que Lula fez e que imaginou-se que isso levaria a uma decisão já no primeiro turno, não foi o suficiente ou não foi o que deveria ter sido feito para atingir o eleitorado. Se nós pensarmos, por exemplo, que em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, a diferença de Haddad para Bolsonaro 4 anos atrás era de 30 pontos percentuais, e que nessa eleição de Bolsonaro para Lula foi uma diferença menor, bem menor, nós chegamos à conclusão de que se não houvesse a figura de Simone Tebet, se não houvesse a figura de Ciro Gomes, talvez Lula tivesse recebido mais votos nesse maior colégio eleitoral. Mas, por outro lado, nós temos de entender também que esse colégio eleitoral paulista, principalmente do interior de São Paulo, é um colégio eleitoral conservador, extremamente conservador, e não é evangélico. Ele não é tão conservador nos costumes apenas, ele é conservador
de vida, ele é conservador nas ideias, nos ideais, e economicamente ele é conservador. Ele é pré-capitalista, é uma coisa capitalista, ele quer ser mais do que é e não consegue sair porque o resto do país não acompanha esse ritmo ou não segue essa toada. E por isso dizem que São Paulo é a locomotiva do Brasil, um engano histórico terrível. Mas o fato é que a gente vê que essa solução das urnas, na verdade, não foi uma solução. Foi um adiamento até o fim do mês dessa discussão, desse problema. Nós vimos um primeiro turno em que as campanhas foram muito agressivas e muito da porrada, muito da violência, e pouco da proposta, pouco na defesa de ideias, e isso é o que facilita muito também o surgimento e alimenta esse quadro geral que nós temos aí. Imagine você, Magno Malta voltando ao Senado pelo Espírito Santo, e a ex-assessora dele, Damares Alves, indo para o Senado como senadora, também no mesmo cenário que ele, agora em pé de igualdade. É muito estranho isso, é muito esquisito. Nós vamos ter que aguardar um pouquinho, mas por enquanto essa é a primeira impressão que eu tenho desse resultado das urnas desse domingo. Vamos ver se daqui a uns dias as coisas vão melhorar um pouco quando começar a disputa do segundo turno. Um abraço.